Graça e paz, meu querido, minha querida, como vão? Tudo bem? Como é que está essa casa? Está tudo em paz? Que essa paz maravilhosa esteja reinando dentro do seu lar. Vamos continuar no mesmo assunto? Atitudes dos pais que irritam os filhos. Hoje eu acho que eu paro de falar, eu acho que dá para concluir aqui esse assunto, e nós passarmos para outro. Afinal de contas, vai ficando pesado para nós. Está só começando o Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Palavra de Deus, relembrando para ficar bem guardado, marcado na sua memória. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E enfatizando, mesmo o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 21, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados ou para que não percam o ânimo. Falamos de 3 pontos, só para recapitular. Falamos o primeiro, intolerância total. Segundo, comparações, atitudes que irritam os filhos, provocam a ira. Terceiro ponto, desconfiança generalizada. E vamos hoje então. Eu tenho anotado aqui mais 2. De repente aparece mais um, vamos ver. Sabe uma coisa que irrita? A falta de reconhecimento. Como assim, poxa? Que isso? Quem tem que reconhecer aqui são eles. Já dou comida, roupa, bebida, cama, não sei o quê. Isso é mais do que obrigação dos pais. Se você não quisesse fazer isso, não tivesse os filhos. Mas essa é uma responsabilidade dos pais. A Bíblia diz que os pais têm que ajuntar para os filhos, não os filhos para os pais. Tem pai aí que está fazendo totalmente o contrário, né? Ele exige do filho. A palavra de Deus não ensina isso. Mas vamos lá. Quarto ponto, falta de reconhecimento. O que vem a ser isso? O dever nosso como pais, e aqui está o pai e a mãe, mas eu estou forçando para o lado do pai, tá bom, meu querido? Porque o peso maior está sobre nós mesmos. Pastor, mas eu achei que esse negócio de disciplina fosse com a minha esposa. O meu negócio é trabalhar, trazer comida para dentro de casa e o restante é com ela. Te enganaram. E assim, te enganaram porque você não lê a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a maior responsabilidade é minha e sua. Pai, cabeça, o macho da casa. É assim mesmo. Então, olha só. O dever nosso não é só a disciplina. O nosso dever também é estimular, é incentivar. Observa que o apóstolo Paulo aqui, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 6, ele fala sobre 2 palavrinhas que é disciplina ou doutrina e admoestação. Mas não são a mesma coisa? Não são. Senão ele não repetiria, ele não usaria as 2 palavras. Mas criai-os na disciplina ou na doutrina e admoestação do Senhor. São coisas distintas. A parte da admoestação é a parte onde está incluída esse estímulo. Estimular os nossos filhos, ou seja, um dos atos trágicos da história religiosa, aqui é um dado histórico, e está registrado isso em vários livros, é que o pai de Lutero, famoso Martinho Lutero, ele era tão severo, mas tão severo com o filho, que durante toda a vida, Martinho Lutero, ele teve dificuldade de orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mas por que será que Martinho Lutero tinha essa dificuldade? Porque a palavra pai, para ele, não significava outra coisa a não ser severidade.
Que coisa, hein? Você está vendo como é que o negócio é mais complicado do que a gente imagina? E a gente está passando voado por essa ordenança da palavra de Deus. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, não irriteis os vossos filhos para que eles não percam ânimo. Então, olha só, a maneira como nós tratamos os nossos filhos vai ser a referência que eles vão criar, estabelecer na sua mente, do relacionamento com Deus. Porque Deus não é o nosso pai, pai, isso, do jeito que você é com seu filho. Você não é pai, eu não sou pai. Da mesma forma, Deus é o nosso pai, Ele nos trata como filhos. E Ele não é um pai carrasco, que só está com um chicote ou a vara na mão para corrigir. Você sabe que não. Deus é muito mais misericordioso do que aplica justiça conosco, do que nos cobra. Sim. Então, olha só, o dever do pai é sempre a disciplina, mas também o estímulo. Quanto melhor é um pai, tanto mais evita o perigo de desalentar, tá vendo? Desanimar o seu filho. Os pais devem dar a disciplina e o estímulo em partes iguais. Poxa, a falta de reconhecimento. Aí, dá uma olhada para o seu filho. Você de repente você está com uma visão complicada, né? Embaçada, mas de repente você está aproveitando para fazer um exame e chegar à conclusão que você está precisando de óculos. Porque às vezes você está olhando para os seus filhos e você só critica, você só vê erro, só vê defeito. Como eu disse, o filho do outro é melhor, a outra família é melhor. E aí você está acabando com a graça dos seus filhos. Você vai aniquilando-os de tal maneira que eles vão perdendo o ânimo. Vão perdendo o ânimo, obviamente, espiritualmente falando, né? Vão perdendo a graça até de servir ao Senhor. É exatamente assim que acontece. E vão perdendo a graça também de almejarem melhorar o que eles já são. Vão perdendo, não tem estímulo. Por quê? Falta reconhecimento. Poxa, olha aí, reconhece, poxa. Primeiro reconhecimento, você é chato para valer e eles te aturam. Isso é falta de respeito. Não é falta de respeito não, vou te dizer de cadeira própria. Eu reconheço que eu sou chato para valer. E parabéns para os meus filhos. Ainda mais se eles vão me assistir mesmo, que eu já sei, parabéns para vocês, porque me aturar não é dose não. Até eu às vezes tenho dificuldade para me aturar, é muita chatice. Mas eu estou tentando melhorar, sabe? Eu estou tentando melhorar porque eu já descobri. Então, assim, eu acho que eu já estou até bem, porque eu já descobri que eu sou chato, eu já reconheci isso, que eu tenho essa dose de chatice como pai. E pastor então, hein? Eita, colegas que podem estar me ouvindo, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque a nossa tendência é querer colocar os nossos filhos como exemplo no rebanho e o Senhor nos ensina que assim deve ser, realmente a palavra de Deus diz, mas vai com calma, hein? Vai com cuidado para você não estragar o processo todo, hein? Meus filhos, são os melhores que tem na face da terra. Isso não faz com que eu passe a mão por cima de tudo, não. Mas eu não comparo os meus filhos com ninguém. Para mim está excelente, muito bom, graças a Deus. Tem me ajudado demais. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer os pontos positivos, porque cada ponto positivo que eu reconhecer vai fazer com que ele receba isso como um incentivo para melhorar. Você pensa o contrário, você acha que quanto mais você criticar, mais o seu filho melhora? É o contrário, meu querido. Nós não somos assim. Poxa, quem não gosta de receber um elogio? Quem não gosta? Todos nós gostamos de receber um elogio, de ter alguma coisa que nós fazemos reconhecida pelo outro. E o nosso filho não é diferente. Então, assim, a falta de reconhecimento, ela irrita, ela provoca a ira. Melhora aí, dá uma corrigida nisso aí, passa a observar
e você vai ver que tem muita coisa positiva para você identificar e elogiar o seu filho. Outro ponto, falta de abertura para o diálogo. É necessário que façamos no nosso lar um ambiente de aceitação para as nossas crianças, para os nossos filhos, onde não há nenhum assunto proibido que não possa ser conversado. Que isso, pastor? Você ainda está naquela fase, pai e mãe? Qualquer assunto que o filho queira conversar, você já fala, olha o respeito, falta de respeito. Olha, falta de respeito, ela pode ser caracterizada assim, se um assunto que o seu filho está querendo conversar no momento impróprio, na frente de repente de irmãos mais novos, ou então o filho apresentou aquele assunto complexo de uma maneira inadequada, mas a maneira que você vai reagir não é de criar um bloqueio para o diálogo, para tratar do assunto. Corrige então, fala, meu filho, olha só, vamos deixar esse assunto para outra hora? Papai vai conversar com você sobre esse assunto, mas não é o momento adequado. Ou então, meu filho, ou minha filha, olha só, não é a melhor maneira de se abordar esse assunto. Você está usando um linguajar chulo, tá? Palavras de baixo calão. Não, calma aí, vamos melhorar o nível, mas vamos tratar. Você tem dúvidas sobre isso? E conversa. E não é bloquear e falar, não, aqui na minha casa ninguém conversa sobre isso. Não, porque, meu querido, você sabe que o mundo que nós estamos hoje é esse, a realidade é essa. Se você não falar com seu filho da melhor maneira, da maneira correta, tratando com clareza, objetividade, verdade os assuntos, a internet vai tratar de maneira errônea, os conceitos vão ser formados na mente dos nossos filhos de maneira equivocada, alguém vai falar, mas a responsabilidade é nossa. Então, assim, essa falta de abertura para o diálogo, ela irrita, ela provoca ira, sabe? Não, aqui ninguém fala disso. Fala sobre qualquer assunto, de maneira adequada. Então, precisamos dizer algo como, não há nada, dizer para os nossos filhos, não há nada que você venha me dizer, meu filho, que eu não vá ouvir de forma séria. Talvez eu não concorde com você. Você pode dizer isso para o seu filho, talvez eu não concorde, mas eu vou ouvi-lo e eu vou falar com você seriamente sobre as suas ideias e seus problemas. Certo? As Escrituras nos dizem que os mesmos problemas com o pecado enfrentam todos os homens, inclusive as crianças. Use, então, este entendimento para trabalhar e atrair as suas crianças, os seus filhos, pois assim fazendo, estaremos comunicando-lhes que nós as entendemos e estamos juntos com elas e podemos mostrar-lhes, então, a solução destes problemas em Cristo. Até porque nós estamos vivendo numa sociedade com cada problema esquisito, né? E a gente tem que encarar o negócio, não tem como fugir não. Tem problemas que a gente fica até meio tonto, né? Fala, meu Deus, na minha época não se falava. É importante essa atitude nossa para que os nossos filhos percebam que nós, pais, somos iguais a eles. E que nós também necessitamos buscar graça em Cristo para os nossos problemas com o pecado, assim como os nossos filhos. Então abre o diálogo, né? Então, assim, como eu disse no primeiro ponto, não adianta ficar dando uma de fariseu e dando uma de santão. Não. É melhor tratar o assunto, né? É melhor que o seu filho, que o meu filho olhe para nós e veja realmente alguém de carne e osso, né? Igual a ele, e não veja alguém com uma asinha nas costas, que na verdade isso não é real. Nós somos carne e osso, pecadores, como os nossos filhos, e precisamos abrir esse espaço para os nossos filhos, para o diálogo. Deus se alegra de ver você sentado com seu filho, explicando da palavra de Deus a assuntos triviais.
meu querido, vou até assim dizer aqui de assuntos, por exemplo, pai, você ensinou seu filho a escovar o dente? Você ensinou seu filho a se limpar depois de fazer as necessidades fisiológicas? Pastor, mas eu vou te perguntar, você nasceu, aprendeu, como que você aprendeu? Eu aprendi sozinho. Poxa, mas tem a maneira correta, a mãe de ensinar a filha, o pai de ensinar o filho. Então, se aplica nisso. E daí você cria esse vínculo com o seu filho e qualquer problema que o seu filho tiver, ele não vai ter dificuldade de chegar para conversar contigo. Porque esse é um problema que nós criamos e depois você pode chegar para o seu filho e dizer para o seu filho, poxa, por que você não me falou? Quando o problema já está lá na frente, a solução já está difícil. É porque às vezes nós criamos um bloqueio para o diálogo. O nosso filho às vezes ficou sem opção. E aí nós vamos ter a infelicidade de ouvir da boca dos nossos filhos. Poxa, eu tentei falar com o senhor, mas o senhor não quis me ouvir. Eu tentei falar com a senhora, mas a senhora não quis me ouvir. Aí já é tarde, às vezes a coisa vai ser difícil de se reverter. Então, último ponto, que eram 5, aumentei para 6, e aí vou parar aqui. Outra coisa, sabe uma coisa que irrita os filhos? É o pai achar que é jovenzinho igual o filho. A mãe achar que ainda é mocinha igual a filha. Minha querida, meu querido, esse papo dessa sociedade moderninha que diz que o pai tem que ser o melhor amigo do filho, a mãe tem que ser a melhor amiga da filha, tem que ser melhor amigo coisa nenhuma. Você tem que ser a mãe e pai. E ponto. Segundo a palavra de Deus, observando tudo que nós colocamos aqui e mais, tem mais coisas, e ser um excelente pai, uma excelente mãe. Se você virar a melhor amiguinha da sua filha e você, pai, virar o melhor amiguinho do seu filho, quem é que vai fazer o papel de pai? Tem que fazer o papel de pai e o papel de mãe. Isso, não significando com isso que você vai ser o carrasco do seu filho. Não, então assiste tudo que nós já falamos, que a gente não vai repetir aqui, para você aprender atitudes suas, como pai e como mãe, que irritam os filhos. Para você parar de fazer e ajudar os seus filhos e ter os filhos do seu lado, glorificando ao Senhor. Outra coisa, poxa, tá nesse ponto aqui, tá junto aqui, da falta de reconhecimento, enfim, de uma forma geral. Meu querido, até para nós pastores também, poxa, você tudo espiritualiza, você não se preocupa com a parte de descontração do seu filho, com o entretenimento, em levar ele para lanchar, para comer alguma coisa, não, você acha que essa parte não, é só o reino de Deus. Meu querido, as outras coisas serão acrescentadas, né? Assim, de vez em quando leva a sua família, né, para fazer uma graça, gastar um trocado, para uma diversão, para um passeio. Isso tudo faz parte, isso ajuda muito na sua relação com os seus filhos, tenha eles a idade que tiver, tá? É bem verdade que vai chegar uma fase, passando da adolescência para a juventude, que eles já vão querer outro tipo de entretenimento, aí já começam entre os jovens e tudo mais. Então, assim, se atualiza aí, porque o mundo não parou, Deus não parou, e você precisa acompanhar e estar atento, principalmente à palavra de Deus. Que Ele te abençoe, que te dê graça, que nos dê graça como pai, como as mães, para nós ajudarmos os nossos filhos e, ao contrário de desanimarmos os nossos filhos, nós sermos os maiores incentivadores, motivadores dos nossos filhos e Deus poder então concluir o seu projeto, que é de que os nossos filhos deem continuidade a esse projeto extraordinário chamado família. Não se esqueça que a minha, a sua, nossa, ela é um projeto de Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.
projeto.